Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. A ressurreição de Jesus. Quanto à incredulidade dos discípulos, há a considerar o seguinte: tantas dificuldades materiais apresentava a saída da gruta que os discípulos, para os quais só havia a ressurreição corporal, ou seja, a ressurreição material, voltando o espírito a um corpo humano igual ao deles, corpo que assim volvia do estado de cadáver à vida, não podiam admitir que Jesus houvesse conseguido sair daquela gruta. Consideraram, pois, a narrativa de Maria Madalena e das outras mulheres como uma fantasia de imaginação e não lhes deram crédito quando, pela boca da Madalena, disseram que Jesus estava vivo e que o tinham visto. João, que fora com Pedro ao sepulcro, que o vira vazio, que vira no chão o lençol e a um canto dobrado o sudário que haviam posto sobre a cabeça de Jesus, acreditou. Pedro, que como João também vira tudo isso, voltou para casa admirado do que sucedera, isto é, procurando a solução de tal problema para ele incompreensível. Os outros discípulos, que nada tinham visto e que nenhum crédito davam ao que diziam as mulheres, se conservaram incrédulos. Qual foi a ressurreição de Jesus? Como se deu? De que modo se operaram, por meio e em consequência dessa ressurreição, as sucessivas aparições do Mestre às mulheres e aos discípulos? A revelação nova que vos trazemos dá solução a esse problema até hoje incompreensível e insolúvel para os homens. E com essa solução, iluminadas pelo Espírito as trevas da letra, ela apresenta numa luminosa harmonia todos os fatos evangélicos desde o instante em que o anjo anunciou a Maria e a José o aparecimento de Jesus na terra, até a época da sua chamada ascensão, época em que, terminada a sua missão terrena, ele desapareceu definitivamente das vistas humanas. A presença de Jesus entre vós, durante todo aquele lapso de tempo, foi, com relação a vós outros, uma aparição espiritual, visto que pelas suas condições fluídicas, completamente fora dos moldes da vossa organização, seu corpo era harmônico com a sua natureza espiritual, mas também relativamente harmônico com a vossa esfera, a fim de lhe ser possível manter-se longo tempo sobre a terra no desempenho da missão com que a ela baixara. O corpo, aparentemente humano, de natureza perispirítica, mas tangível, que Jesus deixara na cruz e que José de Arimateia depositou no sepulcro, aí ficou até ao momento em que os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, na presença e com o auxílio dos soldados romanos que eles ali haviam posto como guardas, selaram a pedra que lhe fechava a entrada. Selada a pedra, Jesus, fazendo cessar a tangibilidade, chamou ao espaço aquele corpo aparente no estado fluídico e lhe conservou os princípios constitutivos prontos a se reunirem à sua vontade, tal como se dera muitas vezes, conforme o temos explicado, sempre que o supunham no deserto, na solidão, no monte a orar,
quando a realidade é que nessas ocasiões seu espírito pairava sobre o vosso universo, regulando com sabedoria todas as coisas e provendo à execução das ordens do soberano Senhor. Foi assim que o corpo de Jesus, que não era um corpo humano material como os vossos, mas fluídico, de natureza perispiritual, desapareceu do sepulcro, estando chumbada a pedra que o fechava, de modo que não mais se achava lá quando se deu a deslocação e o derrubamento da pedra. Para aparecer sucessivamente, primeiro a Maria Madalena, depois a esta e as outras mulheres, em seguida aos 2 discípulos que iam a caminho da aldeia de Emaús, e ainda aos 10 apóstolos de uma feita, e de outra aos 11, Jesus retomou aquele corpo de natureza perispirítica que para os homens constituía a sua vida, vida que ele podia deixar e retomar à sua vontade, atuando sobre os seus princípios constitutivos, aos quais aquela mesma vontade imprimia as aparências necessárias a servir ao presente e a preparar o futuro. Foi assim que se deu pela manhã a reaparição de Jesus, chamada ressurreição. Também foi assim que se deram as suas aparições sucessivas, umas mediunicamente audíveis e visíveis, ou apenas visíveis e tangíveis. Outras visíveis e tangíveis para todos, semelhantes às que ele operara anteriormente quando desempenhava a sua missão terrena, quando entre os apóstolos, os discípulos e a multidão aparentemente vivia a vida humana. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.